Olá, queridos alunos, espero que estejam todos bem. Nosso objetivo, então, agora é começar a trabalhar com a linguagem de programação Java, né? Para quem não sabe ainda, a linguagem de programação Java, ela é totalmente baseada na escrita de texto, né? Então, nós poderíamos, por exemplo, escrever os nossos programas todos num bloco de notas, por exemplo, né? E depois compilar esse código. Claro que profissionalmente a gente não costuma fazer isso, porque pode levar a muitos erros, né? É muito ruim de escrever diretamente no bloco de notas, mas é viável de se fazer isso. Então, assim, o código-fonte, o nosso objetivo final depois é produzir texto, né? O código em Java, ele vai ser um texto no final. Então, o que nós vamos fazer? Nós não vamos diretamente, agora num primeiro momento, já ir direto assim de cara aqui para o ambiente de desenvolvimento, mas nós logo vamos lá, tá? Fiquem tranquilos que nós logo vamos chegar lá. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos um pouquinho mais devagar, nós vamos pegar os nossos fluxogramas que nós estávamos desenvolvendo, certo? E vamos estudar agora como é que a gente faz para migrar dessa forma visual aqui para aquela forma de escrita em texto, certo? Então vamos estudar agora minuciosamente cada uma dessas figurinhas aqui, como é que a gente faz para migrar lá para aquela forma textual lá do Java. E depois vamos ver esse ambiente profissional aí de desenvolvimento, um desses possíveis ambientes de desenvolvimento profissional aí, tá bom? Então, para começar, para a gente estudar para a gente poder estudar essa migração, aqui tem uma representação de um fluxograma, né? E aqui tem o equivalente do que vai ser depois nesse ambiente profissional de desenvolvimento aí em Java, né? Basicamente, o que vai ser? Cada uma dessas figurinhas, né, que nós estamos utilizando aí, cada uma dessas representações gráficas vai ter um equivalente em Java, que nós já vamos ver daqui a pouquinho o que é, vamos estudar com calma, né? E alguns deles vão até ter mais do que um. Por exemplo, é o caso aqui do início, né, que vai ter uma porção aqui de linhas de código, na verdade, que vão representar o início do programa, né? Mas fora o início e o fim aqui, que vai ser dois fecha-chaves aqui para o fim, né? Fora o início e o fim, o resto basicamente é mais ou menos um para um, tá? Então agora vamos dar uma estudadinha. Eu vou deixar esse material aqui para vocês lá no SIGA, tá? E esse material aqui tem uma tabela que compara tudo certinho, cada figurinha dessas que nós vimos ali no fluxograma, compara o equivalente em Java, minuciosamente, um por um, tudo detalhado, tudo bonitinho, para a gente conseguir entender tudo o que está acontecendo, tá? Então, primeira coisa aqui, ó. Como está ali no SIGA, então se vocês não enxergar aqui no vídeo, de repente direitinho, vocês peguem o material ali no SIGA, vou deixar ali esses PDFs todos que eu vou estar mostrando aqui no vídeo, tá? Primeira coisa, comentários, né? Não sei se está dando para ver aí no vídeo, vou dar um zoom aqui, né? Os comentários em Java tem duas formas de fazer comentários. O que são comentários? São linhas, certo? Que vão ser ignoradas dentro daquele nosso arquivo texto, certo? Por que ignoradas? Porque o computador não vai considerar elas. Elas estão ali só para nós seres humanos entendermos, certo? Normalmente são instruções que nós queremos colocar para outros programadores, né? Então em Java nós temos duas formas. Ou começando com duas barras, né? Aí tudo que tiver à direita vai ser comentário, nessa mesma linha, certo? A linha seguinte já não é um comentário. Ou com barra asterisco, e aí nós marcamos um bloco, né? Exemplo do que é a linguagem HTML lá que tem marcação de blocos, né? Aí marca um bloco, barra asterisco abre e asterisco barra fecha o bloco. Tá? Daí tudo que tiver dentro desse bloco, aí vai virar comentário. Tá? Então tem essas duas formas de se fazer comentário em Java. Tá? Então tudo que tiver aí dentro é ignorado pelo programa. Depois tem aqui a figurinha de início, né? Aí aqui na figurinha de início eu coloquei aqui o equivalente aqui em Java já um programa vazio, né? Então sempre que nós começarmos um programa novo, lá ele já vai colocar lá o package, né? Ele já vai criar a classe para nós. Sempre vai ter aqui esse public static void main, que é a indicação do programa principal. E é justamente aqui dentro, né? Dentro aqui do public static void main que nós vamos colocar o nosso código-fonte, o que nós queremos que o nosso programa execute efetivamente, certo? E aqui eu já marquei que esses dois fecha-chaves já indicam o fim do programa, né? Então aqui dentro é o que nós vamos escrever o nosso código propriamente dito, né? E
Também o abre-chaves e o fecha-chaves indicam blocos de instruções, né? Então, sempre que eu tiver mais do que uma instrução para ser executada, eu vou colocar elas dentro de chaves, né? E o ponto e vírgula indica fim de instrução. Então, vocês sempre vão ver muitos comandos, muitas linhas, elas vão terminar com ponto e vírgula. Todas as linguagens baseadas em C, né, e as que evoluíram a partir do C, elas usam o ponto e vírgula como terminador de instrução, né, para dizer que uma instrução terminou. Se ela não termina com fecha-chaves, provavelmente ela vai terminar com ponto e vírgula, tá? Para dizer que a instrução terminou. Tá? Essas são observações gerais aí para nós. Depois, a parte aqui de declaração de variáveis, né? Nós declaramos lá as variáveis. Então aqui tem os tipos primitivos lá que nós vimos, né? Em Java nós vamos utilizar esses que estão em negrito aqui, sempre que nós tivermos uma variável desse tipo aqui. E aí aqui eu coloquei alguns exemplos de declaração de variáveis, né? E já na declaração de variáveis também nós podemos definir valores para elas. Por exemplo, aqui para essa variável x, aqui eu já estou dizendo que ela é um inteiro e que já vai começar com o valor 8 dentro dela. Tá? Por exemplo. Depois, a flechinha que liga os componentes ali, que ligava as figurinhas ali, em Java não há representação equivalente, é simplesmente pela sequência de instruções, né? Então tudo que tiver aqui dentro aqui do programa main, aqui do programa principal que nós colocarmos aqui, sequencialmente, linha a linha, o computador vai entender que é para ser executado e vai começar a executar. Tá? Atribuição, né? Então a atribuição ou pela flechinha ou pelo sinal de igualdade, né? Em Java vai ser utilizado o sinal de igualdade. Então, por exemplo, se nós quisermos guardar o resultado de um cálculo matemático, né? O que nós temos que fazer? Vamos colocar o cálculo matemático e terminar ele com um ponto e vírgula, né? Para dizer que o cálculo matemático terminou. Então, a variável onde é que nós queremos guardar o cálculo, o sinal de atribuição, o cálculo em si, né? Que pode ser mais complexo que esse aqui, né? E o ponto e vírgula. Da mesma forma, se nós quisermos, por exemplo, guardar um texto fixo, né? Nós também poderíamos guardar, né? Eu guardaria aqui, por exemplo, abre aspas, um teste, fecha aspas, né? Não tem problema. Se eu quiser mostrar alguma coisa na tela que é representado pela figurinha lá do lápis, né? Eu vou usar esse comando aqui, ó, system.out.println, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. E aqui dentro desse parênteses é que eu coloco o que eu quero que saia na tela do meu usuário. Então, por exemplo, aqui, ó, tem dois exemplos aqui, né? Um teste, aí vai sair esse textinho aqui na tela, ou aqui, né, uma montagem de uma frase, né? O salário é RS, fecha aspas, né? Mais salário. O operador mais aqui ele é utilizado quando eu quero que junte, né? Por exemplo, um texto com o conteúdo de uma variável. Aí eu utilizo esse operador mais aqui. Quando eu utilizo ele dessa forma aqui, ele junta os conteúdos e apresenta tudo junto na tela como se fosse uma frase só. Depois, a entrada de dados via teclado. Tá? A entrada de dados via teclado ela é um pouquinho mais complicada porque ela tem que ter uma parte preparatória. Tá? Só por isso que ela é mais complicada, mas ela é bem tranquila de se usar. Tá? O que é essa parte preparatória? Eu tenho que sempre colocar essa linha aqui e essa linha aqui fixa, tá? No início do meu programa. Tá? Eu sempre vou ter que copiar e colar essas duas linhas aqui ou decorar essas duas linhas aqui para colocar no início dos meus programas quando eu quiser utilizar entrada de dados via teclado. Tá? Essas são linhas preparatórias. Tá? Depois, quando eu efetivamente quiser pegar um dado do teclado, eu vou usar alguma dessas linhas aqui, tá? Conforme o tipo de dado. Conforme o tipo de dado, eu vou utilizar aqui o comando que eu vou utilizar. Por exemplo, assim, se eu quiser pegar um número, por exemplo, com vírgula, eu vou colocar aqui, ó, teclado.nextDouble, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Tá? Se eu quiser pegar um texto, eu vou colocar teclado.nextLine, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Tá? Lembrando, maiúsculas e minúsculas, tudo bem certinho, bem igualzinho que nem está aqui, senão depois o computador não vai aceitar, vai dar problema, tá? Então, por exemplo, esse L aqui no meio, aqui, ó, ele tem que ser maiúsculo, bem certinho aqui, senão não vai funcionar, tá? Se eu quiser pegar um valor inteiro, teclado.nextInt,
Tá? E aí aqui embaixo eu coloquei algumas observações a respeito dos operadores, né? Que o ponto e vírgula, então, é o fim de instrução. O ponto, ele serve para separar a parte fracionária de um número. Então, sempre que nós quisermos fazer cálculos, né, dentro do nosso código-fonte, como as linguagens de programação elas vêm da língua inglesa para nós, né, nós vamos escrever os nossos números com ponto para separador da vírgula, para separador decimal, né, ali no lugar da vírgula, e não com vírgula. Tá? Então, se no meio do nosso código ali nós quisermos escrever um cálculo, por exemplo, vamos fazer um cálculo aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, quiser fazer 1.500 vezes 2,5. Por exemplo, eu vou escrever 2,5 aqui. Eu não vou escrever 2,5 no meu código fonte, eu programador. Tá? O usuário, quando ele vai digitar um valor, por exemplo, para pegar do teclado, aí depende de como é que está configurado o teclado, né? Se o teclado estiver configurado para português do Brasil, ele vai digitar com vírgula normalmente e o sistema operacional se vira para fazer essa conversão, né? Se o teclado estiver configurado para inglês dos Estados Unidos, aí o usuário tem que digitar com ponto também, tá? Mas a maioria dos teclados está configurado para português do Brasil, né? Então, o usuário, ou vocês, quando estiver testando o programa de vocês, vocês vão digitar com vírgula. No código-fonte de vocês, vocês têm que escrever com ponto. Tá? Os chaves, então, as chaves são utilizadas para marcador de bloco, né, quando tem mais de uma instrução. Colchetes nós vamos utilizar depois, mais para frente, para trabalhar com vetores e matrizes, por enquanto não vamos utilizar. Né? Aspas é quando é um texto, aspas simples ou apóstrofos, né, é para quando é uma letra só. E o operador de mais, né, também é utilizado, então, além de fazer as somas, né, num cálculo matemático, também é usado para juntar o texto com uma variável, como aqui no system.out, que eu já tinha mostrado para vocês. Tá? O desvio condicional, né? Então, como é que ficaria o desvio condicional? O desvio condicional, para nós, é o if. Tá? A estrutura básica do desvio condicional é essa daqui. Ó. É um if, abre parênteses, e aqui dentro vai o teste lógico, abre chaves, certo? E aí a condição verdadeira do if, certo? O que, que vai acontecer se vier pelo caminho da verdade aqui, ok? E aí fecha chaves. O caminho falso aqui, ele é opcional no if. É isso que está dizendo aqui, ó, né? Que somente o caminho da verdade ou com os dois caminhos, né? Então, se o if tiver só o caminho verdadeiro, eu vou utilizar ele dessa forma aqui. Aqui tem um exemplinho aqui, né? Se o salário for maior que 2.300, ele escreve oba, né? Se não, se eu tiver verdadeiro e falso, ou seja, alguma coisa para ser executada no caminho verdadeiro e outra coisa para ser executada no caminho falso, que a maioria das vezes é assim, né? Eu tenho aqui um outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, if salário maior que 1.200, ele escreve aqui, ó, um bom salário. Se não, né? Ou seja, else aqui, ó. O else quer dizer, nós lemos como se não. Ou seja, se esse if não for atendido, ou seja, o caminho falso, o que, que ele vai fazer? Que é o que estaria representado aqui, ó. Por isso, tudo que tivesse aqui nesse caminho falso aqui, ó, né? Lá do fluxograma. Ele vai fazer isso aqui, ele vai fazer um cálculo, certo? E aí vai escrever na tela, poderia melhorar. Né? E aí, fim. Aí aqui só é que terminou o if. Tá? Então o if é composto por tudo isso daqui. Né? E temos que cuidar também, eu coloquei aqui uma observaçãozinha aqui, né? A respeito do div e do mod. Né? O mod em Java, o operador é o operador de porcentagem, mas o div ele não tem um operador específico em Java. Ele é o mesmo operador da divisão, certo? Como é que nós vamos saber se ele vai funcionar como divisão exata, então, ou se ele vai funcionar como div, já que é o mesmo operador, é a barra, né? Pelo que estiver sendo operado. Como assim, como pelo que estiver sendo operado? Lembra lá naquele passo a passo, quando a gente resolvia os operadores aritméticos, que nós fazíamos aquela marcação, e aí nós marcávamos o que estava sendo operado cada vez, né? Então, se eu estiver operando dois valores inteiros, observem bem, se eu estiver operando dois valores inteiros, ele vai funcionar como div. Se um ou ambos forem do tipo real, ele vai funcionar como divisão exata.
Então, cuidado, tá? Vou repetir. A barra, tá? A barra, em Java, ela funciona tanto como div como divisão exata. Como é que eu sei se ela vai funcionar como div ou como divisão exata? Pelo que ela estiver operando, tá? Vou dar um exemplo. Deixa eu abrir aqui o bloco de notas aqui, para nós pegar um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, assim, ó, se eu tiver assim, ó, 10 dividido por 3. Aqui ficou meio pequeno para vocês enxergar, né? Deixa eu trocar de editor de texto só para conseguir escrever um pouco maior para vocês conseguirem enxergar, tá? Por exemplo, assim, ó, 10 dividido por 3. Aqui, ó. 10 dividido por 3. Em Java, tá? Em Java, isso aqui vai resultar em quanto? Se isso aqui fosse resolvido na linguagem de programação Java, tá? Esses dois operandos aqui, que estão sendo operados aqui, eles são inteiros, né? Então ele vai funcionar como div. Então 10 div 3, quanto é que é? 10 div 3 resulta em 3, certo? 10 div 3 resulta em 3, porque os dois são inteiros. Agora, se eu tivesse aqui, ó, 3.0, 10 dividido por 3.0. 3.0 já é um valor real. Nesse caso aqui, como um deles já é um valor real em Java, isso aqui já resultaria em 3.33333, que dá uma dízima periódica, né? Então reparem bem a diferença. Se um ou ambos forem do tipo real aqui, essa barrinha de divisão aqui vai funcionar como divisão exata. Tá? Se os dois forem inteiros, ela vai funcionar como div. Tá? Muita atenção nisso aqui, que às vezes é isso aqui que dá problema nos cálculos matemáticos. Tá bom? Continuando então. Né? Já vimos aqui o if, né? A estrutura de como é que vai ficar o if, a estrutura básica ali do if. Né? Reparem que o if aqui, ó, então a condição verdadeira dele, né, é marcado por um abre chaves e fecha chaves, então tudo que tiver aqui dentro vai ser a condição verdadeira, ou seja, tudo que é representado pelo caminho da verdade, aqui as várias figurinhas que tivessem aqui, certo? Quando acabar as figurinhas que tivessem aqui no caminho da verdade, aí coloca o else e começa a representar tudo que tiver no caminho da falsidade, aqui nesse caminho do false aqui do if, do desvio condicional, tá? E essa representação aqui do conector, né, que nós utilizávamos para quando chegava no fim da página lá, não tem um equivalente aqui na linguagem de programação propriamente dita. Tá? E aqui depois tem um exemplo aqui, né, de um programa de um fluxograma, né, que faz a multiplicação de dois números, né, informados pelo usuário. E aí está completinho aqui o programa, né? Reparem que aqui foi colocado já o import lá, e aquela linha do scanner, né? Porque são preparatórias para nós utilizar o teclado. Então aqui vocês já podem ver onde é que é o lugar certinho que eles vão, né? Todas essas linhas que estão aqui no começo, a ferramenta que nós vamos utilizar, que é o NetBeans, ele coloca para nós, por isso que eu deixei aqui para vocês saberem que elas vão aparecer ali, mas são comentários, né? Eventualmente vocês podem apagar. Depois eu mostro para vocês a ferramenta, num outro vídeo eu mostro para vocês a ferramenta certinha que nós vamos utilizar, tá? E aí aqui, por exemplo, a declaração das variáveis, então. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o tipo delas, né? Que aqui no caso é double, né? Que é o tipo real. E aí a lista das nossas variáveis que vão ser desse tipo aqui, separadas por vírgula, e quando termina, a lista das variáveis, ponto e vírgula. Certo? Se esquecer o ponto e vírgula aqui, vai dar problema. Não vai funcionar direitinho o meu programa. Né? Depois, ali está mostrando aqui um textinho na tela, né? Informe o número. Então aqui, eu botei aqui na tela aqui um system.out. Né? Esse espaço em branco aqui, ele não existe, tá? Eu só deixei o espaço em branco aqui para ficar melhor aqui a ligação aqui das coisas, tá? Mas não se costuma deixar linhas em branco aqui, tá? É uma linha embaixo da outra sequencialmente. Tá? E aí vocês podem dar uma olhadinha com calma aqui, que cada um tem o seu equivalente aqui, né? Por exemplo, a leitura de dados via teclado, né? Quando eu pego uma coisa do teclado, eu tenho que dizer para onde que eu vou jogar esse texto, né?
com o comando de atribuição aqui, que é o sinal de igualdade, né? Quando faço cálculo, que nem quando eu faço cálculo matemático aqui, né? Tá. E no fim, fecha os dois fecha-chaves. Uma coisa que é muito importante, gente, é a identação. Tá? O que é a identação do código que a gente chama? A identação é o alinhamento vertical do código de você, certo? Ou seja, tudo que começa aqui é um embaixo do outro, certo? Nesse sentido assim. Então, sempre que tiver uma coisa dentro da outra, por exemplo, dentro de uma chaves, né? Que começou, por exemplo, um if, ou que começou aqui o programa principal, tudo que estiver dentro um do outro, a gente costuma deixar 4 espaços em branco, ou um tab, né? As IDEs de desenvolvimento, ela já gerencia isso sozinho, 4 espaços em branco, e sempre alinhado, né? Uma instrução por linha. A gente não costuma colocar 10 instruções por linha ou 3 instruções numa mesma linha, tá? É uma instrução por linha, então cada linha vai ter um comando, uma instrução, 100 linhas em branco, aqui eu só deixei para facilitar as ligações aqui, né? Ah, mas como é que ficaria isso? Ficaria que nem aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo aqui de um programa de 25 linhas, né? As IDEs normalmente colocam um número na frente para identificar cada uma das linhas, né? E sempre que eu tiver uma coisa dentro da outra, ó, tem esse alinhamento aqui, ó, um bonitinho embaixo do outro, um retinho embaixo do outro aqui, ó, tá? Quando eu tenho um if aqui, por exemplo, que eu tenho uma instrução dentro do if aqui, ó, aí eu dou aquele recuo ali de 4 espaços ali, tá? O else, que faz parte do if, ó, é bem na linha aqui do if de novo, tá? Então, tentem cuidar esse esquema aqui da identação do código. A gente chama de identação isso aqui, tá? Então, esse aqui já é um primeiro exemplo, né? Um segundo exemplo, né? O primeiro exemplo que vocês têm é esse aqui, que tem as flechinhas, tudo certinho ligando. E o segundo exemplo seria esse aqui. Esse aqui já é um exercício que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Esse aqui é um código-fonte, tá? Em Java, né? Já segue aqueles padrões que eu acabei de apresentar para vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem ali naquele PDF que eu deixei ali para vocês, né? E o que é a ideia aqui? A ideia aqui é que vocês façam, né, 3 testes de mesa para esse código-fonte no papel, tá? No caderno de vocês, tá? E elaborar o enunciado. Reparem que esse problema aqui não tem enunciado, então eu quero que vocês primeiro façam os testes de mesa para entender o que está acontecendo e depois de feitos esses testes de mesa, eu espero que vocês tenham compreendido o que esse programa está fazendo, né? E sejam capazes de elaborar um enunciado. Ah, como assim um enunciado? Ah, um enunciado é o que normalmente eu faço, né? Aquela descrição do problema para depois montar, que vocês montem o fluxograma, no caso, né, que vocês estavam fazendo. Agora, nós vamos começar a montar os programas propriamente ditos. Então, façam primeiro os testes de mesa, aí vocês imaginam que vão entender o problema, e depois façam o enunciado desse problema. Ah, mas como é que eu vou fazer o teste de mesa, professor? A mesma ideia de como nós fazíamos lá no fluxograma, tá? Então agora, pessoal, a ideia é o que é? A ideia é nós pararmos de usar essa ferramenta aqui do Flowgoritmo, tá? Outra coisa, não usem a função de conversão ali do Flowgoritmo. O Flowgoritmo ele gera o código equivalente em várias linguagens de programação, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que vocês, alunos, sejam capazes de gerar esse código, tá? Então, com essa perspectiva de que sejam vocês que vão gerar esse código, a ideia é que vocês comecem a entender o que está acontecendo aqui nesse código, né? Então vamos lá, vamos fazer o teste de mesa. A primeira coisa que eu tenho que fazer o que é? É montar uma tabelinha com todas as minhas variáveis, certo? Então eu tenho que identificar aqui nesse código aqui onde é que estão as minhas variáveis, né? No começo aqui tem toda aquela parte de inicialização ali que faz parte do início do programa. Tudo isso aqui que eu marquei aqui, ó, faz parte, até a linha 5 aqui, ó, faz parte do início do programa. Tá? Na linha 6 aqui é que tem a linha onde estão a declaração das minhas variáveis. Tudo isso aqui são as minhas variáveis, certo? Então, para fazer o teste de mesa, eu monto lá uma tabelinha, aqui eu já tenho pronto. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar ali, certo? Eu tenho uma tabelinha, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Eu tenho uma tabelinha, será que está dando para ver ali? Acho que está, né?
Eu tenho uma tabelinha aqui, eu chamei de teste de mesa 1, porque esse é o primeiro teste de mesa, né, para ser feito. E aqui eu montei várias colunas, né? Aqui eu tenho hora de início, hora de fim, minuto de fim, início, fim, duração em minutos, duração em horas e aqui, por fim, a tela. Né? Lembrem-se que a última coluna nós combinamos sempre de colocar a tela. Então, isso aqui vocês vão fazer no caderno de vocês, não precisa imprimir isso aqui, tá? Criem essa tabelinha aqui no caderno de vocês, tá? E aí, beleza, então na linha 6 aqui nós já fizemos. E aí vocês começam a simular linha a linha a execução desse programa. Né? Pelo menos 3 testes de mesa. Então vocês vão pelo menos fazer 3 tabelinhas daquelas lá. E aí tá, aqui na linha 7 então. Na linha 7 está fazendo isso aqui. O que é esse system.out.println? Ah, não sei, professor. O que faz esse system.out.println? Não sei o que faz. Então volta lá no outro PDF e dá uma confere lá. Ah, system.out.println. Não sei o que faz, professor. Deixa eu procurar. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui o bichinho. O que ele faz? Saída de dados na tela do computador. Então ele vai mostrar uma coisa na tela do computador. Ah, beleza. O que ele vai mostrar? O match.sqrt de 10. O que será que é esse match.sqrt de 10? Ah, se eu voltar lá no outro PDF lá dos operadores aritméticos, lembra lá dos operadores aritméticos? O match.sqrt calcula a raiz quadrada de um número. Então ele vai mostrar na tela a raiz quadrada de 10. Então eu venho ali no meu teste de mesa aqui e anoto aqui o valor da raiz quadrada de 10. Aqui na tela. Que é isso que está acontecendo. Está saindo na tela o valor da raiz quadrada de 10. Depois, linha 8. Println de novo, né? System.out.println. Informe a hora e minuto de início. Né? Então, eu venho aqui no meu teste de mesa, aqui na tela, aqui, e anoto aqui, informe a hora e o minuto de início. Tá? 9. Né? Linha 9. O que está acontecendo aqui na linha 9? Eu estou pegando uma informação do teclado, um valor inteiro, certo? E estou jogando aqui para a hora de início. Certo? Então, aqui é um valor que o usuário vai me informar via teclado, né? Porque está aqui o teclado, né? Next int. O usuário vai me informar um valor para a hora de início. Então, eu venho aqui e anoto aqui para a hora de início aqui um valorzinho numérico aqui, por exemplo, 9. 9 horas. Certo? E assim eu vou indo. Vou indo, que nem eu fazia lá no fluxograma que eu ia figura a figura, aqui eu vou linha a linha, instrução por instrução. A única coisa que eu tenho que cuidar é aqui no if, né? Para ver se isso aqui vai dar verdadeiro ou falso, para ver se eu entro aqui na condição verdadeira ou aqui na condição falsa, né? Reparem que o else aqui, como ele não tem, o if e o else, como ele não tem aquelas chaves, né? Ele só tem uma instrução dentro dele, né? Ou essa ou essa. Essa aqui, de qualquer jeito, sempre já vai ser executada, que é a linha 20, né? A linha 20 em diante aqui sempre vai ser executado, né? Mas a linha 19 ou a 17, só uma das duas que vai ser executada em função do resultado desse teste lógico aqui, do if, tá? E aí vocês executam esse teste, esse passo a passo aqui. Por enquanto eu vou parar aqui, porque senão eu já vou fazer todo o teste de mesa. Tá? Façam uns 3 testes de mesa com valores distintos aí. Vocês já viram aqui, né? Hora início, hora fim, minuto de início, minuto de fim. Então vocês já sabem que vocês têm que dar valores de horários, né? Hora de início, né? Então já pelo nome das variáveis aí de repente já dá para ter uma ideia do que o programa vai estar fazendo, né? Faço ali uns 3 testes de mesa, eu tenho certeza que vocês vão conseguir identificar o que o programa está fazendo, tá bom? Depois que vocês fizeram os 3 testes de mesa ali, né? Seguindo esse modelo, enfim, que nós já tínhamos visto lá dos testes de mesa, aí a ideia é que vocês escrevam o enunciado para esse exercício aqui, tá bom? Depois que vocês fizerem isso aqui, eu vou deixar também umas outras atividades ali para vocês, tá? Para cada um desses exercícios aqui, quero que vocês façam em 4 partes. Tá? Primeiro, que é normal, né? Para qualquer exercício, que vocês determinem o que é a entrada, processamento e o que vai ser a saída. Isso faz parte de qualquer exercício, né? Não precisava nem estar aqui, mas
por desencargo de consciência eu deixei aqui, tá? Depois, vocês construam um fluxograma, se vocês eventualmente não fizeram, né? Não sei se vocês estão conseguindo resolver todos os fluxogramas ali, se vocês fizeram ou não fizeram aqueles outros fluxogramas que eu tinha dado de exemplo. Quem eventualmente já fez, porque vocês vão ver que são exercícios repetidos até daquela outra lista, e nós até vamos aproveitar depois daquela outra lista, né? Mas quem já fez o fluxograma não precisa fazer de novo, pode aproveitar lá o seu fluxograma que já fez, tá? Depois que vocês construírem o fluxograma, aí vocês vão escrever no caderno, por enquanto, calma, tá? Por enquanto no caderno ou no bloco de notas aí do computador, vocês vão escrever o código-fonte em Java, seguindo essa padronização aí que eu mostrei para vocês, certo? E lembrando que aqui o objetivo é exercitar, tá? Então não utilizem aquela função de converter lá do Flow-algoritmo, senão não faz sentido estar fazendo esse exercício aqui. O objetivo é vocês memorizar aquelas instruções, porque daqui a pouco vocês vão estar escrevendo diretamente aquelas funções. Tá? Então, uma boa forma de fazer isso é o quê? É você só olhar para o desenho do fluxograma. Então, por exemplo, assim, vamos supor que tu queira converter um fluxograma qualquer, por exemplo, esse aqui, certo? Então, tu olha aqui para o fluxograma e vê que, eu tenho aqui uma variável declarada do tipo real, certo? Como é que eu faço isso em Java? Aí tu vai lá em Java, no teu editor de texto, ou no teu bloco de notas, ou no teu caderno que tu está fazendo ali à mão, e escreve o equivalente àquilo lá, você mesmo, tá? Não usa a função lá de conversão, ok? Depois, e assim vai indo, né? Então constrói primeiro o fluxograma, que eu imagino que vocês estão mais acostumados, que vocês já estão bem treinadinhos, já estão craques, certo? Aí depois faz essa conversão, né? Nós já vimos, não lembro como é que faz. Dá uma espiada aqui, ó. Pega aqui, pega essa figurinha aqui de exemplo, né? Para ver como é que é o equivalente de cada coisa, ou se não está aqui, volta aqui para cima, dá uma espiada aqui para cima nos detalhes aqui, como é que faz cada coisa, e escreve o teu código. Ou vê esse exemplo aqui que vocês já têm aqui, que vocês acabaram de fazer o teste de mesa, né? Escreve o teu código no bloco de notas, por enquanto, ou no editor de texto, ou no caderno. Tá? Por quê? Porque o objetivo aqui é memorizar essas instruções, é tentar fazer fixação desse conteúdo, tá? Eu já vou deixar o vídeo ali para vocês como é que a gente faz isso numa IDE. Só que por que eu não passo logo na IDE? Porque na IDE vocês vão querer ficar, como é que eu configuro isso na IDE? Como é que eu boto o tema escuro na IDE? E como é que eu faço aquele outro? Onde é que eu clico? Onde é que eu faço aquilo? Não, não, gente. O objetivo agora, calma, calma, tá? Calma. Respirem. Vamos por partes, tá? Não dá para aprender tudo de uma vez, tá? Vamos por partes, vamos devagar, vamos com calma, tá? Vamos calma, tá? Então, por enquanto, façam no caderno ou façam no editor de texto básico aí, qualquer que vocês quiserem. Pode ser no Word, pode ser no LibreOffice, pode ser no bloco de notas, tá? Por enquanto, vamos fazer assim, tá? Já vou botar os outros materiais aí. E depois, óbvio, né? Depois que vocês escreveram o código aí em Java, né? No bloco de notas, por exemplo, eu quero que vocês façam o teste de mesa. Óbvio, né? Por quê? Porque o teste de mesa é para testar se o programa está funcionando. Né? O teste de mesa do código em Java. Né? Não quero que vocês olhem para o fluxograma para fazer o teste de mesa. Por quê? Porque a ideia é treinar o cérebro nosso, né? Treinar o cérebro de vocês para que comecem a olhar para o código-fonte em forma de texto, em forma de letrinhas e comecem a interiorizar o que está acontecendo ali. Tá bom? E aí tem aqui, eu deixei aqui 4 probleminhas aqui para serem resolvidos, tá? Depois eu vou deixar ali um outro vídeo também com correção de pelo menos um desses aqui, né? Um que seja mais complicadinho de ser feito. Como é que eu espero que vocês façam isso aí no papel, né? Ou no editor, no bloco de notas, enfim. Tá? E também, já adiantando um pouquinho aí da próxima aula, né? Eu vou disponibilizar ali também o vídeo de como é que faz para instalar, então, a ferramenta daí que nós vamos utilizar para estar desenvolvendo isso aí num ambiente profissional de desenvolvimento, numa IDE propriamente dita. Né? Mas isso aí é para a próxima aula. Nesse momento, vamos focar aí
em estar desenvolvendo isso aí no papel para estar memorizando um pouco essas instruções aqui, tá? Porque senão a gente vê muita coisa, e a gente não consegue absorver o que é importante. O que é importante nesse momento, o que que é? É memorizar o que que é equivalente a cada uma das figurinhas ali do fluxograma. Ah, quando eu quero declarar uma variável do tipo inteiro, por exemplo. É que eu passei rápido aqui, gente. Eu passei rapidinho aqui. Né? Como é que eu faço? Ah, eu tenho que botar int, que é o tipo aqui, ó, do que eu quero, né? Depois o nome da minha variável e depois ponto e vírgula. Ah, se eu tenho duas variáveis do mesmo tipo, eu coloco as duas ali separadas por vírgula, né? E aí vai. Tá aqui o PDF, tá aqui o documento, né? Leiam com calma aqui o documento. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo por e-mail, tá? Estou à disposição de vocês. Tá ok, pessoal? Espero que tenham um bom estudo. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.